Boa tarde, pessoal. Estou aqui de volta no nosso AgroTi, que é um evento organizado por nós, pelo Telecinte. Não estamos no ar ainda, não? Eu volto já já.
Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui de volta no nosso AgroTI, que é o evento que é organizado por nós, do Telesíntese e pela Exalquitec. A Exalquitec dispensa a apresentação, mas eu vou falar um pouquinho da gente. Nós somos um portal especializado no mundo de tecnologia digital e telecomunicações. Estamos no mercado há mais de 16 anos. Então é um prazer enorme estar com vocês. Quem quiser nos acompanhar, saber tudo o que acontece no mundo de negócios, de tecnologia digital e no mundo das telecomunicações, por favor, vocês podem nos ler lá. E eu vou ter o prazer agora de chamar para a nossa primeira parte da tarde, desse nosso primeiro dia do AgroETIC, ele se realiza até sexta-feira. Gostaria de convidar o Tiago Fontes, ele é o diretor de ecossistema e marketing da Huawei do Brasil, e é responsável pelos projetos de iniciativa de tecnologia na indústria, como foi realizado o primeiro armazém inteligente da América Latina e o Programa de Agricultura do Futuro, o Centro de Inovação e Tecnologia para o Ecossistema da Huawei do Brasil. Ele tem mais de 20 anos de experiência na indústria de tecnologia da informação e tem MBA, pós-graduação na FAC, na FGV e outras universidades. Muito obrigada, Tiago, pelo seu retorno, né, depois da sua participação bem legal que foi no nosso painel da parte da manhã. Então, eu convido você, então, para já fazer a sua apresentação. Logo depois dele, a gente ainda vai ter um debate do dia, que é sobre o último da tarde, mas não menos importante, que é sobre a indústria 4.0 e a agricultura. Obrigada, Tiago, está com você. Obrigado, Miriam. Boa tarde a todos os nossos públicos que estão aqui presentes, né? Agradeço a vocês do Telesíntese novamente pelo convite de estar aqui, compartilhar um pouco, né, das soluções dessa digitalização da agricultura, que é um desafio realmente bastante interessante, e eu vou compartilhar aqui a tela. Se estiver ok, você me avisa, tá, Miriam? Já entrou, pode continuar. Que legal. Bom, eu trouxe aqui hoje um tema muito interessante, que é o 5G, ilumina o futuro da agricultura, é um passo adiante em direção à modernização agrícola. Gostaria de começar para dizer um pouquinho sobre a Huawei, né? A Huawei, ela é uma empresa muito inovadora, e uma prova de que essa inovação realmente está no nosso DNA vem-se dos últimos 10 anos, os investimentos que foram feitos em pesquisa e desenvolvimento. Essa pesquisa e desenvolvimento da Huawei fez com que nós se tornássemos a primeira indústria de telecomunicação, de tecnologia, informação e comunicação com maior investimento em pesquisa e desenvolvimento. Isso, é claro, facilita muito para que os nossos avanços tecnológicos sejam cada vez mais disruptivos, que possamos cada vez mais atrair toda a parte de classe de talentos e trazer um desafio de disruptura entre a tecnologia e a realidade. E faz-se, né, por ser uma empresa global, nós estamos presentes nessa digitalização. E é visto que, ao redor de todo o globo, a economia digital ela é um motor de crescimento econômico. Quanto mais tecnologias são aplicadas dentro das indústrias, maior é a geração da receita. E vemos também uma grande tendência onde as operadoras começam a adotar esses modelos de negócio voltados antes diretamente aos consumidores e hoje está sendo voltado muito às indústrias, seja de maneira digital para o governo, seja de maneira para a área de transportes, aqui no Brasil na área de produção e manufatura e também na área da agricultura, né, conforme nós discutimos no painel anterior. E a gente percebe que, por exemplo, na Europa, investimentos em tecnologia, né, geram muitas receitas, como, por exemplo, 0,81 trilhões de euros nos últimos anos. Na China, a adoção dessas novas infraestruturas, utilizando 5G, nuvem, inteligência artificial, gerou uma movimentação de economia de quase 1,6 trilhões de RMBs. Na Coreia do Sul também segue. Isso todos os países emergentes fazem o benefício do uso dessas tecnologias disruptivas. É visto que
os fundamentos e os principais pilares da infraestrutura de tecnologia de informação e comunicação hoje estão presentes entre a conectividade, ou seja, uma maneira de você poder levar os dados e transportar esses dados de maneira fácil, sejam eles dados não estruturados, que são os dados mais leves, como dados estruturados, como imagem e vídeo, né? E também a parte de computação, aonde esses dados podem ser processados e dar uma resolução, dar uma resposta imediata. Aí entra mais um novo pilar, que é a questão do green, a questão do verde. Ou seja, cada vez mais a tecnologia está caminhando para o menor consumo de energia possível para se tornar cada vez mais sustentável. E aqui no Brasil não é diferente. Recentemente, a Deloitte divulgou, né, um relatório muito interessante sobre o ecossistema 5G aqui no Brasil, em parceria com o Ministério da Economia. E é possível ver algumas demandas por soluções digitais dentro das verticais da indústria brasileira. Ressalto que a agricultura, a pecuária, a produção industrial, pescas e a aquicultura, né, tem um impacto financeiro enorme. A partir do momento em que faz o uso dessa tecnologia, há uma tendência de movimentação da economia de 71 bilhões de reais por uso de soluções ao ano. Isso se vai de encontro com as aplicações sendo desenvolvidas, resultando em melhores performances dentro desta vertical, seja ela em aumento da produtividade, seja ela também em redução de custos. E a adoção dessas tecnologias, ela vai muito de acordo com a setorização do agro. O agro, seja ele utilizando tratores, equipamentos de IoT, dentro da pecuária ou da pesca, né, ele vai se demandando cada vez mais esse uso da tecnologia. E especificamente aqui no Brasil, nos próximos 10 anos, o agro, a agricultura, vai se tornar 25% da demanda nacional. Esse potencial faz com que cada vez mais os usos das aplicações, com o uso do 5G para o agro, venha a crescer. Também, divulgado pela Deloitte, podemos observar um dado muito importante, que as soluções estão divididas em alguns setores dentro do agro. Podemos ver aqui, por exemplo, em azul mais claro, o monitoramento e rastreio com o uso de sensores. Ou seja, hoje o agro já possui alguns dispositivos espalhados, algumas pequenas propriedades e fazendas fazem uso dessas tecnologias. E ao decorrer do tempo, com a aquisição e ampliação, isso vai crescer cada vez mais. Também é possível ver que veículos aéreos não tripulados, muito se fala em drones, em vantes, né, e outros veículos aéreos presentes hoje no agro, vão usar cada vez mais tecnologia como 5G e nuvem, né? Além disso, né, tem também os veículos conectados, veículos terrestres, tratores, né, e máquinas que estarão presentes no agro para trabalhar de forma autônoma e de forma inteligente. Há um potencial muito interessante para todo o ecossistema aqui no Brasil, de quase 19 bilhões de investimentos nos próximos 10 anos. E essas aplicações são muito interessantes. Por exemplo, os sensores de IoT dentro da agricultura. Nós sabemos que a agricultura de precisão, ela é uma tendência mundial. Cada vez mais o uso desses sensores, detecção, não apenas, né, detector, por exemplo, de temperatura e ambiente, mas sensores mais voltados para a agricultura. E o IoT agrícola, ele vai potencializar essas prioridades. O sensor de IoT, ele ajuda o produtor a combater os custos com relação a insumos, né, como, por exemplo, redução de custos com água, né, para você ter uma aplicação mais otimizada, mais individual. Ajuda também a você ter um diagnóstico
com relação a toda a parte de infestação e doenças, seja do seu plantio, seja dos seus animais. Também auxilia o produtor a ter uma gestão mais inteligente e planejar as suas safras e sua produção por etapas. E também faz com que a produção ela seja mais integrada com todos os setores. Ou seja, quanto mais dispositivos espalhados, mais informações de tomada de decisão o produtor pode ter. E por que o 5G? O 5G ele tem maior capacidade, ou seja, ele pode aguentar um volume de dados muito maior. O 5G ele dá mais autonomia a esses sensores conectados. E o 5G também ele pode integrar todos esses casos em uma única comunicação tecnológica. Você não precisa ali dentro de um ambiente agrícola colocar uma solução de comunicação sem fio como Wi-Fi ou outras demais. Basta você colocar o 5G, porque o 5G possui as características para suportar todos esses dispositivos ali dentro. Vale ressaltar que também um dado muito importante é que hoje, né, em nosso país, já há uma amostragem, informações do uso de IoTs dentro da agricultura. Podemos ver aí que quase 44%, né, da região do Brasil utiliza mais de 3 sensores. Então, isso é uma tendência, é o que vai iniciar toda essa parte de transição e disruptura de uma tecnologia hoje utilizada de comunicação via aérea para chegar até o 5G. Os drones, eles também, as aeronaves, né, os veículos aéreos também vão se tornar cada vez mais constantes dentro da produção agrícola. Há hoje uma grande experimentação em fases de testes, provas de conceitos aqui no Brasil. Por quê? Porque ele não depende de manuseio humano, né? E ele ajuda justamente a fazer o combate a diversos dores dentro do campo, como, por exemplo, pragas, e também ajuda a que áreas de ineficiências, que são muitas vezes atropeladas por tratores ou por pessoas, sejam reaproveitadas. Há uma pesquisa feita também que estima-se que hoje 9% da perda do agro é devido ao uso de pragas e 10% por ineficiências, que é justamente ali no talhão, aonde você passa o trator, aonde você faz o recolhimento, aonde tem toda a movimentação dentro do campo. Uma vez que, se você utilizar o drone, você pode combater essa área de ineficiência e reaproveitar melhor a sua produção. Então, os drones eles vão aprimorar principalmente essa produção através de capturas de imagens, vão ser mais reativos, principalmente a uma rápida detecção com relação às pragas, vão poder exibir, né, uma melhor gestão de toda a parte de produção agrícola. E por que o 5G? Porque o 5G ele vai aprimorar principalmente para que esse serviço possa ser feito de forma automática. O 5G ele possui, né, uma característica fundamental que é mais preciso com relação à geolocalização. Uma vez que você tem quaisquer veículos sendo automatizados ou sem intervenção humana, a geolocalização deles se torna mais precisa. Sem contar que, com o 5G, é possível você fazer streaming de dados em tempo real e também carregar cada vez mais essas informações rapidamente à nuvem, devido justamente à largura de banda. Ou seja, uma maior eficiência energética, resolvendo o problema principal, né, que tem dos drones. Porém, a tecnologia, né, ela nunca é perfeita, né? E de acordo com um dos especialistas que nós conversamos, há um grande desafio com relação a essas aeronaves não tripuladas, que é com relação à autonomia da bateria. Isso vai ser um grande desafio para o uso de aeronaves, né, e veículos, né, aéreos dentro do agro. Uma outra vertical, um outro setor também dentro do agro que vai crescer bastante, que tem bastante
demanda serão os veículos conectados e autônomos. Há uma grande escassez com relação à mão de obra, né? Isso faz com que cada vez mais os produtores procurem tratores e veículos autônomos para fazer com que a sua produção ela não perca o tempo do processo. Uma produção, ela é temporal. Então, se ele perder esse tempo de processo, ele pode comprometer toda a sua produção. Sem contar que os tratores autônomos, eles podem ajudar na redução do uso de combustíveis, eles podem ter maior homogeneidade dentro da produção, eles podem ter maior visualização de todo o mapeamento da produção e, juntamente com essas informações, aprimorar toda essa gestão. Aonde que o 5G se enquadra? O 5G ele vai trazer maior eficiência no processamento mais rápido, a baixa latência e o serviço de geolocalização de comunicação máquina-máquina faz com que esse serviço autônomo se torne mais seguro, principalmente na questão de obstáculos, na questão de manuseio, né? Hoje, a tecnologia embarcada dentro de veículos do agro são muito mais tecnológicas do que os veículos comuns no dia a dia. Por que não você juntar a tecnologia avançada que há dentro dessas máquinas para que ela possa operar de forma autônoma e de forma conectada? Então, isso faz com que cada vez mais, né, veículos conectados, eles solicitem, demandem, né, na carência de uma tecnologia de comunicação de alta velocidade. E aí, aonde o 5G entra. Mas, né, a gente tem que estar preparado para poder ajudar as operadoras e aos nossos clientes e toda a cadeia agro a poder contar com uma rede de transporte, uma rede de dados móvel. Aqui na Huawei nós temos os nossos produtos que vendemos e eles já possuem uma evolução para suportar essa tecnologia. Hoje, nós ofertamos para o mercado um produto onde ele funciona com a realidade, digamos, a realidade utilizando o 4G, que ele é um site limpo, um site magro, que nós chamamos. O LTE 4G, ele tem menor volume, ele possui menor consumo de energia, menor OIM, é uma antena apenas que conecta todas as frequências sub-3G, ou seja, são as frequências abaixo do 3.5 GHz, e apenas um equipamento de conexão e um equipamento justamente para poder fazer toda a comunicação via a rede de acesso. E essa evolução, para que você possa migrar para uma rede que nem a do 5G, faz-se necessário você ter inovação e produtos que protejam o investimento da operadora na hora dessa migração. É nisso que a inovação da Huawei traz de diferente. Para você migrar para uma rede de 4G para uma rede utilizando 5G, faz-se necessário apenas a inclusão de mais uma caixinha, mais uma antena que suportará as frequências leiloadas recentemente pela Anatel, que são as frequências do 5G, como a do 3,5 e a 2.3. Ou seja, hoje o agricultor, o produtor, ele pode contar com uma rede 4G muito enxuta, e na hora em que a sua produção, a sua cadeia tiver o uso de cada vez mais aplicações que exigem maior demanda de comunicação, de dados via interface aérea de rede móvel, ela pode migrar para uma 5G facilmente. E aí, no futuro, a partir do momento em que esta indústria se torna mais ampla, possui mais serviços, como, por exemplo, você faz uso de veículos autônomos terrestres, veículos aéreos, usos de IoT, para você ter uma melhor eficiência no uso dessas múltiplas aplicações, o 5G, Standalone, Slice, ele vai ajudar
principalmente na divisão dessa rede física em redes lógicas. Vai poder separar os serviços de acordo com a demanda de cada um dessas aplicações, em ponto a ponto da rede, seja para o IoT, para você ter uma baixa conexão, seja no uso de câmeras para você ter uma alta velocidade, seja no uso de tratores para você ter uma baixa latência. Então, tudo isso vai poder ser feito à medida em que a fazenda vai se evoluindo digitalmente. E não são apenas sites tradicionais que a Huawei vem oferecer. Nós vamos muito além dessas soluções de sites tradicionais. Trago aqui para vocês uma solução chamada Rural Link, que é o nosso projeto Rural Star, onde a gente traz soluções para coberturas de áreas pequenas, né? Hoje, o produto que a gente chama de macro site tradicional, muito parecido àquele que que eu mostrei no slide anterior, ele pode ser ofertado para locais menores e mais enxutos, como, por exemplo, um site direcional de 2 setores. É um site mais enxuto, de baixo custo, que pode levar conectividade ao campo em áreas, né, rurais mais distantes, como, por exemplo, estradas. E também há soluções que a Huawei traz com relação à cobertura um pouco menores, para áreas mais dispersas dentro do rural. O Rural Link é um produto que a Huawei oferece aos nossos clientes, aonde ele tem uma antena Omni. Essa antena Omni, ela é 360, ou seja, ela abranja todos os setores, porém ela tem uma cobertura um pouco menor, mas ela já é própria para um ambiente mais distante. Isso faz com que ajude a levar conectividade a áreas rurais cada vez mais dispersas. Além disso, né, a Huawei ela é detectora do melhor 5G do mundo. Além do melhor 5G do mundo, ela possui a melhor comunicação de micro-ondas do mundo. E é uma solução de cobertura rural totalmente completa, aonde faz-se necessário apenas de um site centralizado, onde possui essa BBU, que é um rádio de processamento das informações, para poder conectar todas as interfaces, todos os sites de interfaces aéreas, para cobrir todo o campo. Quais são as vantagens? Ela já é preparada por 2G, 3G, 4G e 5G. Ela é de fácil implantação, apenas um poste, né, e 2 equipamentos. Ela possui toda a parte de BBU já centralizada dentro de apenas um único site. Ela é mais verde porque ela possui toda a sua alimentação através de módulos fotovoltaicos ou até mesmo de baterias Li, né? E também ela tem baixo custo de operação, porque toda a operação ela pode ser feita remota. São soluções, né, que nós trazemos para que os nossos clientes possam oferecer com segurança e poder levar conectividade a todos os setores do agro, a todas as localidades, a todos os desafios. É claro, caso a caso precisa ser analisado, mas nós da Huawei estamos preparados para suportar os nossos clientes com os melhores produtos e os melhores portfólios. E falando nisso, né, gostaria de comentar com vocês um grande passo que a Huawei deu ano passado. Lançamos a nossa plataforma, que é o nosso Centro de Tecnologia e de Inovação para o Ecossistema, que é uma plataforma de incubação para a indústria 5G. Ele é localizado na cidade de São Paulo e ele é um facilitador de cooperação dentro do ecossistema do 5G. Nós sabemos que no 4G foi uma disruptura muito, muito difícil para todas as pessoas. E o 5G ele já envolve mais agentes, envolve a academia, envolve as associações, envolve os investidores, a própria indústria, uma série de agentes que precisam se unir em torno no desenvolvimento, né, e na digitalização de uma indústria. E hoje, o nosso ecossistema ele é formado por mais de 100 parceiros, sendo que 90% desses parceiros são locais aqui do Brasil.
Já entregamos, nesses últimos 2 anos, mais de 10 mil pessoas certificadas, né, através dos cursos de digitalização da Huawei, em 5G, em nuvem, em inteligência artificial, em FTTH, que é rede fixa, e também auxiliamos os nossos clientes e parceiros em verificações de soluções. Mais de 10 POCs, né, mais de 10 provas de conceito já foram feitas, e hoje possuímos mais de 20 casos de usos em nosso portfólio. Um deles, que eu gostaria de comentar com vocês, foi a parceria estratégica que nós fizemos para o agro, que foi um passo fundamental em diante à modernização agrícola. Em 2020, lançamos em parceria junto ao governo de Goiás o projeto Agricultura do Futuro. Foi apenas uma disruptura utilizando drone, nuvem e inteligência artificial para a detecção de pragas e deficiências dentro da produção de soja. E nisso fomos muito mais além. Investimos juntos aos nossos parceiros em um projeto chamado Agricultura Inteligente 5G, que é agricultura de precisão fim a fim, utilizando o drone, o 5G, a nuvem e inteligência artificial para uma agricultura 4.0. Nesse projeto, em parceria com a startup Avante Agro e a FAPTO, que é a Fundação de Apoio do Estado do Tocantins, conseguimos desenvolver uma solução de agricultura de precisão fim a fim, onde detectamos, por exemplo, que em uma área de 25 hectares, o tempo de pulverização utilizando essas tecnologias foi reduzido de 22 horas para apenas 6 horas. Um outro dado muito interessante é que na produção de soja, aonde foi detectado a erva daninha da buva, o custo da aplicação de dose foi reduzida de R$ 1.900 por hectare apenas por R$ 799. Isso foi um projeto que nós fizemos junto ao Avante Agro e à FAPTO para poder entender melhor como que é esse setor da agricultura utilizando tecnologias disruptivas. Além disso, fomos analisar a pecuária inteligente, aonde carece de muita tecnologia. O gerenciamento, por exemplo, inteligente da pecuária leiteira. Em parceria com a Universidade Federal do Tocantins e a FAPTO também, fizemos um projeto aonde juntamos câmeras de IoT, 5G, nuvem e inteligência artificial para fazer um gerenciamento de um rebanho leiteiro. Nesse rebanho, que continha 360 vacas, as principais dores do produtor eram o acompanhamento do cio e o acompanhamento do parto desses animais. Isso, antigamente, era feito de forma manual e feito apenas durante os dias, ou seja, poucos animais eram observados. Hoje, utilizando essas tecnologias, houve um acréscimo, né, um ganho na detecção desses comportamentos, como, por exemplo, né, cada cio ganho desses 360 animais equivale a uma produção de leite diária de quase R$ 21 mil. Isso representa quase R$ 453 mil de ganho ao produtor. São algumas ações que nós vemos hoje, né, para dentro do campo. Bom, e para poder finalizar, venho com uma frase muito interessante, né, que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. E com isso, encorajo todos aqui do ecossistema para que a gente possamos trabalhar junto diante a esses desafios. Muito obrigado. Tiago, muito obrigada. Esses projetos pilotos de vocês, você imagina que, a partir deles, vocês consigam se apropriar de mais soluções locais ou não? Como é que você acha que vai se avançar o resultado deles, na verdade? É isso que eu fico imaginando, porque vocês têm tantos projetos interessantes, né? Mira, esses dois projetos são projetos voltados para o agro, Uhum. em que, em primeira mão, né, estou divulgando ele aqui para vocês. Um deles ainda não terminou, vai terminar esse mês, em que a gente vai demonstrar realmente os resultados. Nosso intuito é justamente encorajar a indústria
que mostrar que a Huawei possui soluções tecnológicas. Nós temos o conhecimento de como funciona a conectividade, nós temos os melhores produtos, nós temos conhecimento como funciona a computação, temos os melhores produtos, a Huawei Cloud hoje disponível aqui no Brasil, e por que não entender as principais dores dessa indústria para poder encorajá-los a se digitalizar. E é isso que a gente faz. A nossa plataforma, como por exemplo o ITC, é um convite à indústria a estar presente cada vez mais dentro do ecossistema de tecnologia, utilizando produtos e soluções da Huawei. Ok. Muito obrigada, Thiago. Já estamos aqui com a nossa próxima mesa. Obrigada a você, agradeço bastante. E já trago aqui os próximos palestrantes. A gente está aqui com a moderadora dessa nossa mesa, a Indústria 4.0, voltada para a agricultura, é a Tatiana Fiuza. Ela é Head de Inovação da Coceagro. Muito obrigada, Tatiana, pela sua presença. Ela está aqui? Não estou vendo ela, mas tá? Acho que tá, né? Tá, né? Tá. Ela, te falar um pouquinho dela, ela atua com inovação desde 2004, é mestre em propriedade intelectual e transferência de tecnologia, atua com metodologia para a gestão de inovação baseada no ISO 56.002, desculpa. Conhecimento startup, ecossistema de inovação, interação, universidade, empresa e inovação aberta. Muito obrigada, bem-vinda. Estamos aqui também com Ana Helena Correia de Andrade. Ela é diretora de assuntos governamentais da AGCO, Soluções Agrícolas. Ela a empresa é fabricante de máquinas e implementos para marcas como Massa e Ferguson, Vatra e outras, e vai trabalhando na estruturação de políticas públicas que permitam a difusão e disseminação da utilização de tecnologias voltadas para máquinas agrícolas. Muito obrigada, Ana, acho que vai contribuir bastante para esse debate aqui. Temos também o André Galete Júnior, ele é gerente de planejamento da Integrada Cooperativa Agroindustrial. Muito obrigada, André. Formado em Ciências da Computação, possui mais de 20 anos de experiência em gestão de projetos de tecnologia e infraestrutura. Temos também o Rafael Domingues, que é o diretor de desenvolvimento de negócios do SAS para a América Latina. Ele possui experiência em gerenciamento de projetos, gestão de vendas estratégicas e negócios na indústria mundial, com atividade voltada à gestão do relacionamento, avaliação de riscos e monitoramento de satisfação do cliente. Muito obrigada a vocês pela presença. Tatiana, prazer revê-la. Nos vimos no ano passado, que bom que você está de volta aqui com a gente. E eu passo, então, já os microfones para vocês, já vou me retirando e deixo vocês à vontade aí para conduzir o debate. Obrigada e eu volto no finalzinho. Tchau, tchau. Obrigada, Miriam. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma conversa, um bate-papo sobre agro 5.0, né, sobre toda a questão da digitalização do campo, como que as tecnologias têm ajudado os produtores ou podem ajudar ainda mais os produtores. Então, para a gente começar, eu vou pedir a cada um rapidamente, a Miriam já fez uma breve apresentação, mas eu acho que seria interessante vocês falarem um pouquinho da atuação de vocês, a instituição que vocês estão. Aí eu começo as perguntas. Vou começar com a Ana Helena. Ana, conta um pouquinho para nós, então, seu nome, de onde você é e a área que você atua. Perfeito. Bom, eu sou Ana Helena Andrade, eu sou economista de formação e agrobusiness de paixão. Eu atuo na Aqua. A Aqua fabrica os tratores, colheitadeiras, pulverizadores e equipamentos para armazenagem de grãos das marcas Massey Ferguson, Valtra, Fendt e GSI. Então, estou ligada à mecanização agrícola, né, um dos pilares aí do nosso crescimento de produção, a mecanização, e eu atuo buscando trabalhar políticas públicas, trabalhar soluções, sejam elas governamentais, públicos, privadas ou privadas, que possam melhorar o ambiente de negócio para os agricultores, para os produtores agrícolas. Nesse sentido, tanto pela empresa quanto pelo Conectar Agro, trabalhamos muito para levar a agricultura digital para o campo, levar a tecnologia da digitalização, da integração
de máquinas e outras coisas para o efetivo local onde a produção agrícola acontece, que não é no entorno das cidades nem no entorno das rodovias, mas nas áreas mais remotas, onde nem sempre a infraestrutura de comunicação, de telecomunicação e conectividade está disponível e, às vezes, até nem sequer a infraestrutura logística. Então, esse é meu campo de atuação. Agradeço vocês pelo convite e pela oportunidade da gente conversar sobre esse mundo super dinâmico, interessante, desafiante que é o agro, e quem sabe daqui saímos com ideias novas para desenvolver no nosso dia a dia. Obrigada. Obrigada, Ana Helena. André, conta um pouquinho para nós, então, do seu papel da Integrada, o que é a Integrada? Oi, Tatiana, boa tarde a todos que estão nos ouvindo, boa tarde, Ana Helena, Rafael, que nos acompanha aí também nesse painel. Meu nome é André Galete, atuo na área de planejamento e desenvolvimento da Integrada. A Integrada é uma cooperativa agrícola com foco em grãos, onde ela atua nos estados do Paraná e São Paulo. Temos atualmente aí mais de 11.500 cooperados nessa área de atuação, atendendo em mais de 250 municípios desses dois estados, principalmente o estado do Paraná. É uma cooperativa jovem, completou 26 anos no final do ano passado. Mesmo assim, ela mantém uma robustez, né, decorrente aí de estar sempre trabalhando com inovação desde o seu início. Né? Dentro de toda a área de atuação, nós temos 65 unidades de recebimento, mais de 40 pontos de vendas de insumos, né? E o recebimento, né, como disse, a gente fala que são as 5 principais commodities que nós trabalhamos, é soja, milho, trigo, café e laranja, é o quinteto, né, os principais destaques da cooperativa. Para ter ideia do volume, né, 6% de toda a safra do Paraná, e aí vou dar um destaque em soja, passa pelas unidades de recebimento da cooperativa integrada. Faturamos o ano passado algo em torno de 5,8 bilhões, temos uma expectativa de romper 7 bilhões esse ano de volume. Nessas distribuições são mais de 2.000 colaboradores em todas essas linhas de frente, tanto na parte de recebimento, quanto na parte de insumos, e também nas 3 indústrias que a cooperativa trabalha. Indústrias voltadas para derivados de milho, para suco de laranja e rações animais aí de todos os segmentos. Atuamos dentro da área de planejamento, ela tem muito foco na parte de conecta planejamento estratégico da cooperativa e o núcleo de inovação. Mesmo entendendo que inovação ela é transversal, é um ponto muito importante conectar a inovação com o planejamento estratégico. Né, para a inovação ela fazer um sentido e gerar valor para a cooperativa dentro desse ciclo. Por isso daí essas duas frentes são direcionadas, e aí a minha área tem um papel importante aí de orquestrar com todas as frentes de negócio que a cooperativa atua. Foi citado que eu tenho 20 anos de projetos, mas só é importante dizer que eu comecei novo, tá? Só para não entregar muita idade. Tá bom, André. Vamos lá, Rafael. Então, conta um pouquinho para nós a sua atuação no agro, por favor. Olá, Tatiana. Olá, André, Ana Helena e todos que nos assistem por aqui, nos escutam. Bom, eu sou o Rafael Domingues, trabalho na empresa SAS. A SAS é uma empresa norte-americana com sede na Carolina do Norte, em Cary. Foi fundada há mais de 40 anos atrás para desenvolvimento e aplicação de uma tese justamente na indústria agrícola e para a otimização da produção diversificada. O nosso fundador é nosso atual CEO, então a empresa permanece com o DNA do nosso fundador. Temos como principal característica a aplicação da inteligência analítica para finalidades diversas de negócio. Atuação em praticamente qualquer indústria que vocês pensarem e, obviamente, no agronegócio. Eu, dentro da corporação, tenho uma responsabilidade de desenvolvimento de alguns temas e indústrias na América Latina, onde também temos investido muito no desenvolvimento das nossas aplicações e soluções no agronegócio. Acho que com a chegada do 5G
e de todas as plataformas aí que geram dados, sem dúvida a gente tem uma imensa oportunidade de impactar a população através das aplicações e das entregas que cada um aqui vai explorar um pouquinho. Então, estou muito animado aqui e agradecido de poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência com vocês. Obviamente, aprenderei muito e espero contribuir um pouquinho com a discussão. Obrigada, Rafael. Rafael, acho que eu vou começar contigo, então. Você traz essa experiência da indústria, né? Indústria 5.0, os processos de digitalização. Como que funciona isso para o agro, né? É só a gente fazer a mesma coisa que a gente faz na indústria? Tem alguma particularidade que a gente precisa observar? Conta aí para nós. Eu acho que, para dar um pouquinho de contexto, Tatiana, já que a gente tem discutido aqui bastante no evento desde a parte da manhã, quando a gente pega alguns dados específicos de mercado, acho que a gente tem a dimensão do que a gente está falando, né? De acordo com a ONU, 10% da população mundial sofreu de fome durante o ano de 2020. Por outro lado, 1/3 da comida produzida mundialmente não foi consumida. E aí, quando a gente passa a olhar um pouquinho das razões disso, o que acontece, né? A McKinsey traz para a gente que 11% da comida é perdida no campo, 8% na colheita, 1% no processamento, 6% nas lojas e 10% efetivamente nas casas dos consumidores. O que nos traz uma criticidade por um modo de olhar o cenário, né? A gente está falando de fome, a gente está falando de sustentação da população no nível mais básico, mas, por outro lado, também uma oportunidade gigante de efetivamente contribuir para esse tipo de situação, né? Então, uma cadeia de supply digitalizada, sem dúvida, pode reduzir as perdas desde a produção, desde a fazenda até o prato de consumo. Então, olhando o tamanho dessa oportunidade, a McKinsey, sim, estima também que a conectividade, a chegada do 5G na agricultura pode desbloquear mais de 500 bilhões de dólares no mundo até 2030. Então, essa oportunidade é gigantesca. O contexto de aplicação das soluções pode ser equivalente a outras indústrias, mas acho que a oportunidade humana que a gente tem é muito distinta. Então, acho que quando a Ana diz que a paixão dela para o agro é diária, ou é o que faz ela se mover, eu acho que é um pouco do que eu enxergo também com relação à oportunidade que temos aqui. Não compararia com qualquer outra indústria e, efetivamente, a gente tem muito a colaborar para desenvolver esse cenário de oportunidade crítico, mas de muita oportunidade, Tatiana. Excelente. Ana Helena, eu acho que o Rafael trouxe para nós, então, já mostrou os dados da importância, né, quando a gente fala desse agro 5.0. Quais seriam os principais benefícios, na sua visão, para esse produtor dessa tecnologia? Tati, eu queria puxar um pouco para a situação do Brasil e os limites que a gente tem para o agro 4.0. Nós temos, quando o Rafael falou, hoje mesmo a gente está discutindo a perda de alimentos e de grãos na cadeia logística. Problema que seria facilmente endereçado se nós tivéssemos conectividade em 4G 700 MHz no campo. Eu não tenho ainda um ecossistema de serviços, de devices e de máquinas que operam no 5.0. E uma das preocupações que eu tenho muito forte é a gente pensar que podemos saltar a plena difusão do 4.0, que é a conectividade entre coisas, máquinas e coisas, máquinas, trator com uma estação pluviométrica, uma plantadeira coletando informações durante o processo de plantio para servir aí a segunda fase de manejo das culturas. Então, eu começaria assim, talvez pegando o ponto da sua pergunta inicial.
É possível transplantar o 4.0 ou 5.0 para o agronegócio? Minha visão é não, não é possível. Por quê? Porque a infraestrutura que as indústrias têm, a maior parte delas nas cidades, ela não está disponível aonde a produção agrícola acontece, que são as áreas remotas. O que é que nós temos hoje de realidade na agricultura brasileira? As fazendas têm conectividade até a sua sede, e não no local onde as máquinas vão trabalhar, os tratores, as colheitadeiras, os pulverizadores. Então, nós temos uma lacuna dessa infraestrutura muito diferente da lacuna que acontece para a indústria. O nosso modelo de telecomunicação ele foi construído para atender pessoas, cidades, quando ele se afasta um pouquinho, ele vai para as rodovias. Então, uma indústria, ela enfrenta desafios muito diferentes, porque ela tem a rede de telecomunicação disponível. Nesse sentido, não é possível transplantar. Agora, quando nós avaliamos aquilo de tecnologia desenvolvida, tanto nas máquinas, quanto nas coisas que podem ser conectadas, quanto nos serviços que podem ser prestados, o agronegócio tem tantas soluções, ou talvez até mais soluções que as indústrias. Porém, falta a tecnologia que permita esse uso. Por isso que eu vejo esse forte fator de restrição, e nós trabalhamos muito, tanto na indústria de máquinas, quanto na indústria de serviços e de dados, para levar a conectividade. E o que é viável para a gente agora é trabalhar com a tecnologia de 4G em 700 MHz. Por que a gente não vê no 5G uma disrupção imediata? Porque ele não estará disponível no campo imediatamente. Tanto que o leilão que foi feito recentemente para o 5G, que é vital para algumas coisas, é fundamental, essa tecnologia ela vai ser disponibilizada nas cidades. E as operadoras que ganharam têm como contrapartida para poder explorar o 5G nas cidades, ofertar 4G 700 no campo. Essa é a nossa realidade do agronegócio. Em algum momento, o 5G chegará no campo, mas não é em um horizonte tão rápido quanto ele vai chegar na cidade. Então, nós vamos ter esse delay, mas nesse momento, máquinas, dispositivos e até análises estão disponíveis e podem ser aplicadas com o 4G 700. Então, as duas coisas vão se somar, mas o impacto disruptivo no agro do 5G num tempo maior. Nesse momento, a gente precisa do 4G 700 MHz, que é a obrigação assumida pelas operadoras de telefonia. Ana, quando a gente fala, então, da não possibilidade de ter ainda os sistemas 5G, de criação ainda de muita infraestrutura 4G, mas você comenta que há tecnologias já disponíveis no agro, assim, o que você ressaltaria de benefício para esse produtor que tem interesse em conhecer mais, em pelo menos acessar essas tecnologias que hoje ele ainda não tem? Eu começaria pelo básico, que é a aplicação e gestão das frotas agrícolas. Hoje, é possível se construir rotas de plantio. Essas rotas de plantio, e nossa máquina, os tratores disponíveis no Brasil, eles só não são autônomos porque não pode, porque a gente hoje nem tem legislação para isso. Mas depois que você coloca e programa todos os comandos, todas as rotas, o trator e a plantadeira, eles vão funcionar de acordo com esse comando. Qualquer alteração que venha a acontecer,
ela pode ser remotamente corrigida, desde que tenha conectividade para levar essa informação para uma central de acompanhamento. Então, primeira coisa é gestão de frota, acompanhamento de frota. Existe também toda a gestão das operações de pulverização, que trazem um retorno muito grande na redução do custo com insumos, né? Que são uma parte bastante cara aí do processo de produção agrícola. Indo para fui bem simplista, mas para uma terceira fase, colheita. Colheita e escoamento da colheita. E aí o que o Rafael fala é verdade, eu acho que o que nos motiva a trabalhar no agro é que a gente está sempre pensando, estou alimentando pessoas num mundo que tanta gente morre de fome. A colheita, quando você tem disponível a tecnologia de telecomunicação, você começa a ter a interação entre a máquina agrícola e o sistema logístico. Então, aguardando os caminhões no número necessário. Isso é produtividade para o agricultor. Ele precisa ter caminhões que cheguem no campo na hora que a colheita está encerrando a operação e que saiam para a estrada e cheguem no porto no momento que o navio vai estar disponível para receber. Então, toda essa interação ela é viabilizada pela tecnologia de conectividade. Existe oferta no mercado para fazer isso, porém, a gente ainda tem a deficiência de infraestrutura. E o retorno para o agricultor é um retorno financeiro, é redução de custos. Quem planta melhor, colhe melhor, colhe mais. Quem usa menos insumos, além de ter uma redução de custos, também tem uma participação importante na maior sustentabilidade ambiental. Ótimo. André, você que está na ponta, né? A cooperativa tem esse relacionamento direto com o produtor. Como que você vê quais são os obstáculos para a inserção dessa tecnologia, né? Então, a Ana Helena falou um pouco sobre as tecnologias que temos, sobre os benefícios, né, que essas tecnologias podem trazer a esse produtor, mas além da infraestrutura, né, de conectividade, quais seriam outros obstáculos que você destacaria para que essa tecnologia 4.0 ainda não seja difundida plenamente no campo? Perfeito. Eu acho que até complementando uma fala do Rafael, que ele citou uma pesquisa da McKinsey, que eu gosto bastante, que não sei se é a mesma, né, Rafael, a mente do agricultor brasileiro na era digital. Um dos pontos é a infraestrutura. Ela fala que 23% apenas de todos os produtores rurais têm acesso completo à internet de qualidade, em toda a sua operação agrícola, não só na sede, né, como a Ana Helena citou. E o principal ponto que coloca aqui, acho que não é o acesso à tecnologia, né, mas é o acesso à informação por parte dos nossos produtores. Muitas vezes eles têm a tecnologia disponível, mas eles não estão seguros em utilizar em alguns pontos. Então eu posso citar assim 3 grandes pontos que possam ser ainda os gargalos limitantes. Eu acho que a infraestrutura digital é um ponto aí pacífico, né, como a Ana Helena citou. Realmente essa conectividade é um limitador, mas também a gente pode falar sobre segurança digital, né? Na cooperativa nós temos uma plataforma de marketplace para realização de compras de insumos, não naturalmente insumos que exigem receituário agronômico, mas de insumos em geral. Ainda há um processo de preparar os nossos cooperados a entenderem, entrar nesse mercado digital, né? Então isso é um ponto-chave. E um outro ponto também que eu colocaria como um gargalo é a experiência do usuário. Por ser uma tecnologia, entrar em tecnologias muito novas para esses produtores, e muitas vezes criando etapas de manejo em modelo mais conservador, para você trazer isso, você tem que ter uma mão de obra qualificada para oferecer esses serviços no campo. Porque senão a primeira experiência que o produtor ele tem, ela pode gerar um trauma e ele volta um passo anterior. Eu acho que isso necessita de um cuidado. Existem muitas empresas altamente qualificadas, né, no agro,
a gente sabe disso, mas a gente está falando de um mercado que contempla aí mais de 27% do PIB do Brasil. Então, é um mercado que, naturalmente, eu tenho excelentes empresas, mas empresas que podem não oferecer uma experiência tão adequada. Então, olhando para os nossos cooperados, eu vejo que são 3 grandes pontos, né, que possam ser um gargalo limitante dentro dessa linha. E até entendendo, até se me permitir, Tati, eu acho que complementando a fala do Rafael e da Ana, se fala muito do alimento e do cuidado do desperdício. Tem um tema, né? Temos o agro 5.0, a indústria 4.0, também está se falando da sociedade 5.0, que é um tema aí que ele rompe, né? O conceito da sociedade 4.0, que era voltada mais à informação, e agora está muito centrado no ser humano. E um dos principais objetivos ali envolve, naturalmente, ter o cuidado da pessoa e aumentar essa produção alimentícia do mundo, né, evitando esses desperdícios, é um ponto realmente de destaque dentro desse meio. Eu vejo, né, que são esses principais pontos, e mesmo com esses gargalos e essas limitações, a transformação do agro, ela tá muito rápida. Né? Então, nós temos alguns pontos restritivos e, ao mesmo tempo, muita tecnologia sendo trabalhada. Se a gente for pegar alguns dados do CONAB, nos últimos 30 anos, para a gente ter uma ideia, considerando naturalmente a safra de soja, que o Brasil hoje é o maior produtor de soja do mundo, o maior exportador de soja do mundo, né? Praticamente 50% de todo o share de soja do mundo é do Brasil, sai do Brasil para alimentação para o mundo. E a área plantada lá na década de 90, né, 30 anos atrás, era em torno de 38 milhões de hectares. Agora, em 2021, são dados de 2021, a área plantada de soja está em torno de 69 milhões de hectares, um crescimento de 81%. Se a gente olhar não só a área plantada, mas o potencial de produção dentro dessas áreas, em 90, 91, tínhamos produzido 58 milhões de toneladas de soja. Em 2021, chegamos a uma safra de 260 milhões, um crescimento de 350% frente a essa área, mostrando que, por mais que a gente tenha esses gargalos, o agro ele está em uma constante transformação e uma aplicação. Isso voltado para máquinas cada vez mais inteligentes, técnicas de manejo novas seguindo, e a gente acredita que com esses 3 gargalos que eu citei, uma vez que isso se rompe, o Brasil tem um potencial muito grande de aumentar essa escala de produção. E olha como é que é o contraponto, do que o Rafael citou. Eu vou produzir muito mais e, ao mesmo tempo, eu tenho que tomar cuidado com os desperdícios, porque se eu não olhar essas duas frentes, eu aumento a minha capacidade de desperdícios também. Então, são esses 2 equilíbrios que a gente tem que ter cuidado. Excelente. André, eu acho que você trouxe elementos muito interessantes na sua fala, né? Eu só gostaria de sublinhar aqui 3 pontos que você colocou, a questão da infraestrutura digital, que a Ana Helena também trouxe, a segurança da informação, né, desse produtor. Com quem que vai ficar meus dados? Será que eu faço uma parceria lá com o Rafael, mas com quem que vai ficar meus dados, né? Que a máquina, né? Eu tenho uma máquina, mas e aí? Com quem que são esses dados? E a questão da experiência mesmo, né? Desse usuário, de ter acesso a essa tecnologia, de que seja fácil, de que seja simples para ele. Eu gostaria de frisar esses 3 pontos, que eles são muito interessantes da sua fala. E aí, você trouxe outros 2 elementos que eu gostaria até de passar para o Rafael e discutir um pouco. A gente tem um desafio, né, no Brasil, que é produzir mais com mais eficiência, sem necessariamente aumentar a área plantada, né? O Brasil, ele é mal visto no exterior por conta da sustentabilidade, mas a gente sabe, né, que o agro é responsável, que, né, que tem ainda alguns elementos contrapontos, não vamos negar isso, mas a maior parte da produção é uma produção que leva em conta a sustentabilidade. Então, Rafael, como que você vê essa integração da tecnologia com as questões de sustentabilidade para vencer esse desafio de produzir mais sem necessariamente aumentar a área plantada, né, sem causar danos ao meio ambiente?
Excelente, é muito rica aqui a discussão e acho que depois dessa primeira volta eu queria ter a oportunidade, além de responder a pergunta, Tati, de fazer um breve comentário aqui sobre os itens que você sublinhou aqui. Sim, o André menciona aqui sobre conectividade, a gente tem menos de 30% de conectividade do potencial nacional. Pode parecer pouco, mas quando a gente pensa no que é possível de ser feito já, diante da tecnologia disponível, eu acho que tem muita coisa que a gente pode explorar aí em aplicação de casos de uso. A tecnologia, hoje, ela possibilita a conexão do dado onde ele é gerado, e não somente a conexão no dado, senão a própria tomada de decisão na ponta da cadeia. Então, hoje, você não precisa mais trazer o dado até um ponto central para digerir aquele dado e, de alguma maneira, tomar uma decisão, senão você pode fazer com que essa tomada de decisão aconteça justamente onde o dado é gerado, né? Então, conectividade tem menos de 30%, mas, por outro lado, a gente tem esse tipo de característica da tecnologia atual. Com relação à segurança, eu acho que a legislação, sem dúvida, tem evoluído muito com relação à gestão e disponibilidade de dados, mas também entendo muito a questão cultural que o André menciona, de fazer com que seja possível aplicações de inteligência analítica para alguém que, a princípio, se considera leigo, né? E acho que a tecnologia também vem evoluindo muito, né, nesse sentido, né? Processos muito automatizados, que até então exigiam um conhecimento técnico estatístico significativo, passam a acontecer por cliques de alguém que efetivamente não tem o conhecimento técnico, mas sim do negócio, da necessidade da agricultura. Isso também é outra característica da tecnologia atual. E com relação à experiência do usuário, Tati, eu acho que a gente pode considerar o usuário desde o agricultor, mas também a gente pode considerar um cliente final, o consumidor. E aqui acho que também a tecnologia consegue, hoje em dia, moldar e caracterizar, segmentar muito bem a necessidade de cada usuário, né? Através do estudo, da característica, do histórico que a determinada companhia tem com aquele usuário, a gente consegue, sim, personalizar a atuação junto a ele, fazer com que a experiência dele para com a minha companhia, de fato, seja baseada em uma decisão analítica, uma decisão baseada nesse contexto que eu trago dele, né? Então, dando um pouquinho desse pano de fundo para o que já tinha sido comentado, e agora, desculpa, Tati, para a tua resposta, né? Você me pergunta com relação à necessidade de aumento de eficiência, como é que a gente produz mais sem aumentar junto o desperdício. Eu acho que tem um ponto fundamental do que a gente tem vivido hoje em dia, que passa pela predição de demanda. Como é que a gente faz com que os produtores, de fato, toda a cadeia de supply, consiga ter uma acurácia maior no forecast de demanda, o que é input para toda a cadeia, né? Eu sabendo quanto que eu tenho de potencial em termos de consumíveis, eu consigo fazer com que a minha produção seja eficiente e robusta o suficiente para atender essa demanda, e a gente evite qualquer tipo de desperdício ou falta de produto, né? Então, a gente tem visto também que a partir da disponibilidade do dado da própria indústria agrícola, combinada com dados externos à indústria, sejam dados macroeconômicos, dados sazonais, né? As técnicas de inteligência artificial, machine learning, enfim, que tem o guarda-chuva de inteligência analítica que eu costumo mencionar, elas sim possibilitam hoje em dia uma acurácia, um potencial de melhoria de acurácia significativo. A gente tem clientes com um aumento de mais de 13% em acurácia a partir de adoção de técnicas como essa. E a partir do momento que você tem uma adoção de tecnologia, de técnicas avançadas que te possibilitam melhora de previsão de demanda, você entra num cenário potencial de otimização da cadeia de supply que vai te trazer efetivamente melhora de eficiência. Melhora de eficiência seja em custo, seja em produção, e aí a gente pode citar qualquer variável do negócio que a gente queira aqui. Eu acho que tentei te responder aí, Tati, da maneira mais abrangente e objetiva possível. Não sei se cobri aí a expectativa e se meus colegas concordam. Rafael, você acha que
quando a gente fala, né, de desafios de infraestrutura e tecnologias que me permite predição de demanda, e aí agora eu olho para o campo direto. Você acha que isso é futuro? Já é realidade? Ou como que você vê predição de demanda agro-Brasil? Eu acho que predição de demanda já acontece hoje em dia dentro da cadeia de suprimentos, dentro dos vários níveis da cadeia. A predição de demanda ela é fundamental e ela acontece, seja ela numa maturidade mais baixa, ou seja ela num nível mais avançado como esse que eu mencionei. Então, eu a enxergo como fundamental e também enfatizo que existe uma oportunidade latente, ou seja, para mim é imediata, de atuar mediante ao que já temos, seja conectividade, seja disponibilidade de dados, seja maturidade em cada ponto da cadeia. Então, vejo sim, Tatiana, a oportunidade como algo atual, não é futuro, na minha visão. Sim, podemos começar a coletar resultados significativos já e avançar para um nível, talvez, mais alinhado com grandes países aí do mundo. Excelente. Tatiana, pode falar, André. Até para estragar essa moderação, vou complementar também. Olhando nessa perspectiva de predição, na ponta aqui da cooperativa, a cooperativa investe em soluções de predição de produtividade há um tempo já, né? Temos vários cases para trabalhar, onde a gente busca, através de sensoriamento remoto, né? E muitas vezes a gente está falando sobre imagens de satélite, com algumas estações meteorológicas e alguns sensores no campo complementares, e muitas vezes em algum ponto onde necessita basicamente vamos falar de imagens de satélite, onde ele dá sinais que eu posso estar tendo um potencial de produtividade ou perda de produtividade numa região. Onde em um ponto específico a gente vai até o local e direciona o nosso técnico para visitar determinada área daquele talhão. Né, isso então a gente já tem esses trabalhos, estamos buscando um refinamento, acho que é muito dinâmico, né, esse trabalho, é possível ter soluções onde você pode visitar a propriedade com drones específicos para fazer imagens muito mais precisas de alta resolução, né, às vezes aqui uma imagem de satélite pode não nos dar, mas existem soluções hoje prontas no mercado que através de imagens de satélite é possível você trazer predição na produtividade daquela região, né, daquele determinado talhão. Isso já é uma realidade já, tanto que a cooperativa integrada está fazendo algumas experiências dessa. Excelente. E aí, nesse gancho, André, eu queria perguntar para a Ana Helena, atuar com o que a gente já tem, predição já realidade, para qualquer produtor de qualquer cultura, de qualquer porte, ou ainda é uma realidade para grandes produtores de grãos? Como que você vê isso? Né? Sem falar falando também da pecuária, né? A gente pode falar do agro falando só de grãos, né? Esquecendo da pecuária também. Não, perfeito. Eu super concordo com as observações tanto do André quanto do Rafael. A gente já tem condição de ter um crescimento de produção e produtividade agrícola muito grande, disseminando tecnologias e soluções que estão disponíveis. É fundamental que a tecnologia chegue a todos os agricultores, independentemente do porte. E, por exemplo, uma tecnologia, uma coisa que já tem um impacto significativo em produção e produtividade, pragas. O monitoramento de pragas, ele pode ter uma acurácia muito grande hoje, você capturar a chegada de uma nova praga ou o crescimento de uma praga e agir muito rápido sem impedir perda. Assim como você pode ter, por exemplo, outro aspecto que a tecnologia disponível hoje permite, irrigação eficiente. É possível fazer uma irrigação muito mais eficiente, reduzindo o consumo de água, isso tem um aspecto positivo para a sustentabilidade, e a irrigação corretamente feita dá maior
produção para o agricultor. Então, são várias tecnologias disponíveis, e o mix dessas tecnologias, ela tem uma capacidade de colocar o Brasil num patamar de produção ainda maior do que nós conseguimos, sem necessariamente precisarmos abrir mais espaço para a produção. Essas tecnologias, elas são disponíveis para diferentes perfis de agricultores, elas são aplicáveis às mais diferentes culturas. Hoje nós temos, o Brasil é rico em soluções, o nosso ecossistema de startups, cada uma focada em uma solução, em uma cultura. O que nós temos como desafio é realmente aproximar, ponto que o André trouxe bem, aproximar o agricultor dessa tecnologia, e é nossa função aqui, acho que de todos que estão aqui nessa conversa, fazer isso. Eu tenho particularmente uma preocupação muito grande pelo Conectar Agro, a gente tenta endereçar muito isso, são com os agricultores de médio e pequeno porte, porque os agricultores de maior porte, os que estão ligados à exportação, da nossa agricultura exportadora, em geral, eles já estão familiarizados, eles são muito procurados pela escala que eles têm de fazer aquisição e implantação de novas tecnologias, eles têm capacidade de levar a infraestrutura com soluções privadas, então, isso é uma coisa que já acontece no Brasil. Nós temos muita tecnologia no campo brasileiro, seja de geração, de gestão de dados, seja de processo produtivo. As máquinas agrícolas que estão no campo brasileiro são as mais tecnológicas do mundo, nós não temos nenhuma defasagem, mas quando a gente começa a falar de agricultores de menor porte, os médios e os pequenos, aí sim eu entendo que nós, como sociedade, temos que trabalhar para viabilizar essa chegada dessa tecnologia. E a tecnologia digital, ela pode ser extremamente relevante para eles. Por exemplo, quando a gente fala dos cinturões verdes de produção de hortaliça, a própria comercialização, a própria aproximação do consumidor com o produtor, que a tecnologia viabiliza por marketplaces de compra direto do produtor, pela logística integrada, né, ter sistemas que façam o escoamento da produção de hortaliças vinculado a esses marketplaces de aquisição, elas são muito transformadoras para os pequenos agricultores. Porém, aí nós temos gargalos estruturais de capacidade de investimento, da própria disponibilidade de trabalhar junto aos representantes da sociedade, aí os organizadores da infraestrutura geral de cidades, buscando esse investimento para mudar esse patamar. Mas hoje nós temos, resumindo a sua pergunta, nós temos tecnologias para qualquer perfil de agricultor, pequeno, médio e grande, temos soluções que suportam qualquer cultura e que viabilizam uma grande produtividade, um grande incremento de produtividade pela sua aplicação. Esse não é esse. Nós temos muita oferta. Agora, nós precisamos nos libertar do que o Rafael falou, né, da PayNet, que faz com que ele colete um monte de informações, tenha um pendrive, e no fim do dia ele percebe que várias etapas foram feitas que mereceriam correção, foram feitas de uma forma não adequada, aí já é tarde, já está feito. A hora que nós conseguimos tornar prescindível e começar a ter as ações em tempo real, certamente o salto produtivo será grande para todos os perfis de agricultores. Ótimo, eu quero guardar essa questão do tempo real para daqui a pouquinho, mas eu vou retomar aqui só um ponto que a Ana Helena nos trouxe, e aí eu queria que o André falasse um pouquinho, que eu sei que a cooperativa integrada tem que esse papel das startups na digitalização do campo e o papel das startups nessa disseminação de tecnologias, né?
André, conta um pouquinho como que a Integrada tem feito, até o Cocriagro tem sido parceiro nesse sentido. Como que vocês têm trabalhado com as startups? Realmente é um viés de solução aí para a digitalização no campo? Bom, acho que o ponto de partida é entender o que é inovação para integrada, né? A gente começa nesse olhar. E aí, claro que aqui não entrando na parte metodológica do tema, né? Mas nós buscamos assim que nós dividimos um olhar de inovação em duas frentes. A primeira é a porteira para dentro, né? Dentro lá da produtividade. Para nós, a inovação é tudo que faça aumentar a produtividade com rentabilidade para o nosso cooperado, naquela mesma área de trabalho. E da porteira para fora, aonde a gente tem a captação daquela produção, armazena, tem toda a logística, processo de transformação nas indústrias, a gente busca a eficiência. Olhando para a primeira vertente, que é a porteira para dentro, que talvez é o primeiro ponto, né, que a gente coloca, a gente começa naturalmente a aproximar os produtores e entender o porquê que ele não consegue atingir uma rentabilidade melhor ou uma produtividade maior dentro daquela área dele. E é claro que, como a Ana Helena citou, eu acho que o grande produtor, naturalmente, ele é mais tecnificado, ele tem mais acesso a esses tipos de tecnologia e, consequentemente, consegue buscar uma rentabilidade, uma produtividade maior. Para o pequeno produtor, ainda tem uma frente de desafio onde a cooperativa trabalha, porque muitas vezes as tecnologias elas não conseguem dar uma rentabilidade desejada para ele, né? E aí a gente entra com esses desafios. Frente a esses desafios, são mapeados e classificados, né, as principais dores, vamos chamar assim. A gente gasta muita energia no problema, vamos falar assim, e é real isso, né? Antes de buscar a solução, a gente trabalha muito o problema para entender essa causa raiz, porque muitas vezes você perguntar para ele qual é a sua dor, não necessariamente o que ele devolve para a gente é o real, né? Não tem a causa raiz identificada. E para isso a gente criamos aí programas de aproximação desses produtores, dinâmicas para entender um pouco mais, entrevistas, realizamos pesquisas em todas as áreas de atuação, mas uma vez isso mapeado e identificado, nós lançamos isso no modelo de inovação aberta, para buscar essa captação de soluções. Acho que você havia citado já, nós estamos conectados no Cocriagro, né? Isso e por meio também de hubs de inovação, estamos buscando essas soluções. O Cocriagro é um grande parceiro nessa solução. E um ponto que a cooperativa tem, que é muito interessante, a cooperativa integrada tem, como qualquer outras grandes empresas no agro, tem as suas áreas de difusão tecnológica, as Smart Farms, para fazer experimentos. Nós temos uma área específica para isso, para trabalhar novas técnicas de manejo, equipamentos que os cooperados não utilizam ainda, sensores, enfim, todos esses trabalhos. Uma vez que é feita aquela área experimental, isso é disseminado. Só que muitas vezes essa unidade, ela é muito fixa numa região, né? E a capilaridade da cooperativa integrada ela é muito ampla. Nós temos aí regionais que vão desde o oeste do Paraná, indo até para o norte pioneiro aqui do Paraná, indo para o sul de São Paulo. Então, você está falando sobre climas totalmente diferentes, solo totalmente diferente. E essa experiência do produtor com as startups, nós buscamos, através desses programas, fazer com que o produtor participe também desse experimento, as provas de conceito com essas startups. Então, muitas vezes, a mesma startup está sendo testada lá no oeste do Paraná e no sul de São Paulo, em condições adversas, em soluções totalmente adversas. Esse é o meio que a gente trabalha. Muito focado, naturalmente, em primeiro identificar a dor, né? É claro que é um processo de evolução, né? A gente precisa amadurecer isso. Muitas vezes a gente cria técnicas e métodos, tem a dor, encontra a solução e esbarra naturalmente em culturas, em ações não tecnológicas. Mas é um modelo que a gente se aproxima naturalmente das startups para resolver o problema do nosso produtor.
cooperado. Ótimo, excelente, André. É interessante o papel dessas, a Helena também está conosco, criando assim, o papel das startups, né, nesse processo de disseminação da tecnologia, o que elas trazem de soluções, né, inovadoras, então, uma startup é uma equipe muito enxuta nesse sentido. E aí agora eu vou voltar um pouquinho ao que eu guardei dos dados em tempo real, que eu gostaria de perguntar para o Rafael, assim, Rafael, para quem ainda não sabe, toda vez que a gente já chegamos ao consenso que os dados são o novo petróleo, ok? Mas para quem ainda não sabe, que tipo de dados a gente está falando relacionado ao campo? O que pode ser feito com eles? Explica assim para quem está nos assistindo, às vezes não conhece muito, né? O que são esses dados? O que eles podem gerar? Perfeito, Tatiana. Primeiro, gostaria de caracterizar dois tipos de dados, né, ou dois modelos de dados. O dado que ele é disponibilizado para ser consumido numa característica em repouso, ou seja, é um dado coletado no pendrive, como a Ana mencionou, né, que é disponível para um consumo posterior do momento que, de fato, ele foi gerado. Então, um dado em repouso. E a gente também tem um dado em movimento, que é um dado que está sendo gerado em streaming e no momento que ele é gerado, eu posso consumi-lo. Então, é um dado em movimento. Para essas duas características de dados, existem soluções para tratá-los e consumi-los. Dados dentro da indústria de agro, a gente pode começar de dado desde a visão lá na ponta da cadeia de quem vai consumir o produto final. Então, como eu mencionava a vocês, né, como é que eu, na visão de criação e geração de novos produtos, eu tenho que entender o mercado endereçável, característica do dado da pessoa que vai consumir, onde ele está localizado, geografia, qual é a precificação daquele determinado produto. Então, tem muito dado gerado no mercado, que pode ser utilizado e deve ser utilizado, né, para um planejamento na outra ponta da cadeia, que é na produção. Mas a gente também tem dados sendo gerados no meio da cadeia. Por exemplo, a Ana também mencionou a cadeia logística, o André também fez referência à cadeia logística. A gente tem dados sendo gerados, e aí dados em movimento, dentro de caminhões, por exemplo, que podem ser consumidos em tempo real dentro do próprio caminhão. Ou seja, eu posso coletar um dado de um sensor que indica que existe uma alta propensão de falha no caminhão e antes do caminhão ter problema, eu direcionar aquele caminhão para uma manutenção. Então, é outro tipo de dado gerado e um exemplo de aplicação desse dado para uma atuação mais prescritiva, né? A gente tem dado dentro da própria produção e da plantação, seja dado da característica das sementes, característica do próprio animal, característica da nutrição. E aí, quando a gente fala de nutrição, outro case interessante que a gente tem de aplicação é de otimização de nutrição animal, né? A gente sabe que existem, vou colocar aqui de forma simplista, fórmulas, né, que indicam, de acordo com a raça do animal, qual é a melhor alimentação, a alimentação ótima para ter um resultado esperado daquele animal. E qualquer alimentação extra, esse ponto ótimo, é um desperdício, né? Então, um aumento de custo. A gente consegue, através da característica da nutrição e da raça do animal, aplicar um estudo de otimização para indicar para cada caso qual é a nutrição ótima daquele determinado animal. Então, Tati, é um universo bastante amplo aqui em termos de... Hoje em dia, dado pode ser gerado de qualquer lugar. Quando a gente fala de conectividade mais ampla, mais abrangente, de 5G, eu acho que sim, a gente vai num caminho, como já foi mencionado aqui pelos meus colegas também, de expandir esses casos de uso para aplicações em tempo real. Mas tem muita coisa que pode ser feita já com dado em repouso hoje em dia, né? Dado que já está sendo gerado pelas máquinas, pelos tratores, e que, combinados com dados externos à indústria, como eu mencionei anteriormente, macroeconômicos, né? Valorização e depreciação de indicadores financeiros, como isso impacta numa finalidade específica que eu tenho de projeção
de receita, de projeção e prevenção, e predição de demanda. Então, é um contexto que me encanta, assim, me interessa muito, e a partir da imensidão de dados que temos tido, as aplicações são diversas. Acho que o céu é o limite aqui. A gente pode ficar conversando o dia inteiro que eu vou te dar, não vou parar de te dar exemplos, Tatiana. Excelente. Não, eu gosto sempre de perguntar, porque às vezes fica algo muito intangível, né? A gente está falando de dados também, mas quais são os dados? Que tipo de dados, né? Eu acho que é interessante. E aí, Oi, Ana. Eu ia até voltar para você, te fazer uma pergunta, mas vamos. Bom, mas eu vou fazer meu complemento e você fala a sua pergunta. Eu acho que é exatamente esse ponto que nós queremos chegar na indústria com a conectividade, da gente poder monitorar em tempo real o dado de utilização da máquina. Então, por exemplo, uma colheitadeira, ela é sujeita a várias interferências no seu desgaste. Se ela está colhendo num terreno mais plano, qual é o estágio da cultura, se está mais seca, menos seca, e isso permite que esse dado, essa informação do uso dela, da intensidade de uso, permite com que a gente saiba com quantas horas ela vai ter o desgaste total de um componente, porque isso é normal, né? E, sabendo deste uso, já estar pronto, preparado, próximo o componente para ser trocado. Então, é exatamente o que o Rafael colocou. Isso é o que nós queremos em tempo real, saber, está usando tantas horas, tal é o nível de esforço, daqui a X horas o componente começará a fadigar. Mas então já está encaminhando automaticamente a peça de desgaste, ou a fazenda já está falando, essa colheitadeira terá que parar e já ter uma para dar continuidade à tarefa. Um outro exemplo, para ir aí na sua linha de tornar tangível, né? Por exemplo, produção de proteína animal de aves. Hoje, os aviários são totalmente monitorados, sensorizados, porque o dado do movimento dos pintinhos no começo, ele indica a saúde dele. Um pintinho que está se movimentando num ritmo diferente indica uma doença e rapidamente ele tem que ser retirado para não contaminar, né, os demais. Então, isso tudo é muito disponível hoje, muito utilizado, tem potencial para ser mais utilizado, e enquanto nós estamos conversando, provavelmente milhares de outros dados foram descobertos, e isso realmente é o infinito. É o que é apaixonante, né? A gente nunca vai chegar no limite. É um movimento, né? Como você falou, né? A gente descobre novas relações e aí, até como o André trouxe, olha, a gente tem aqui uma parte de sensoriamento remoto, mas isso é muito dinâmico, né? A gente também vai aperfeiçoando, né? E aí a gente vai chegando nas acurácias mais específicas. É um movimento, né? É interessante quando a gente traz a questão do agro e da digitalização como movimento, né? Que não é algo que você vai fazer hoje e que pronto. Eu já fiz, agora eu não faço mais, né? Eu preciso estar nesse constante movimento. E aí, Ana, a pergunta que eu ia fazer para você era relacionada até isso, assim, a nova visão da indústria em relação ao seu papel, né? Você começou falando assim, olha, nós fabricamos máquinas e hoje a minha atuação é como produtora, assim, Então, não é só você fabricar a máquina e vender a máquina, né? De jeito nenhum. Esse movimento também de você se posicionar de uma forma diferente frente a esse produtor, ajudar em que sentido? Explica um pouco para nós como que funciona, né, essa dinâmica, esse novo papel dessa indústria. Eu acho, Tatiana, que o principal ponto é que nós ouvimos o produtor. A gente busca o tempo todo entender o que o produtor precisa, entender a operação que vai ser realizada
para preparar produtos aptos a entregar o que ele busca, né? Nós temos dois movimentos, eu diria. Um é entendendo as dores do agricultor, e para isso a gente precisa conhecer muito bem os nossos clientes, e a verdade é que nós temos diferenças significativas entre o produtor de hortaliça do Rio Grande do Sul e o produtor de soja. Vou pegar um exemplo mais simples, de soja no Rio Grande do Sul e de soja no Mato Grosso, pela diferença de relevo, pela diferença de clima, por uma série de variáveis. Então, quanto mais a gente conhece o nosso produtor e as condições com as quais ele produz, a gente vai oferecer soluções no segmento de máquinas mais adequados. E, por outro lado, a gente acompanha toda a evolução aí, não só da agricultura, mas nós somos aquele misto, né? A gente serve a agricultura, mas nossas máquinas são produzidas numa indústria, então as nossas fábricas trabalhando cada vez com processos produtivos mais modernos, que oferecem maior qualidade e durabilidade para a máquina, e acompanhando ainda o elemento do que está acontecendo no mundo, no ecossistema. Então, essa nova fronteira dos dados, máquinas podem coletar dados durante o tempo todo do processo de produção, e o mais interessante, podem ser gerenciadas pelos dados, idealmente gerenciada até remotamente por esses dados. Então, a indústria de máquinas, ela responde à demanda da agricultura, mas também ela induz o uso de novas tecnologias. Tecnologias que, por exemplo, né, aqui no Brasil se fala muito de carro autônomo, a tecnologia das máquinas autônomas, tecnologia das máquinas usando novas energias, uma demanda da sociedade para cada vez maior sustentabilidade, maior rastreabilidade. Então, são duas frentes que, combinadas, geram as máquinas que suportam aí o desenvolvimento da maior produtividade. André, eu acho que você vive essa realidade também, né? Você falou um pouco que a Integrada tem as indústrias, né? Falou também que as suas atividades de inovação envolvem dentro da porteira e fora da porteira. Como que você vê essa relação entre indústria dentro da porteira, né? Como que você vê? Isso tem relação direta com o produtor ou não? O produtor termina dentro da porteira? Como que você vê essa relação? Bom, primeiro até vendo com relação à própria informação, né? Você já até falou, o dado é o novo petróleo, né? Isso aí todo mundo já cansou de falar. A gente não está investindo nos dados, a gente está investindo em fazer uma refinaria, porque muitas vezes a gente tem muitos dados e a gente não consegue dar a mineração devida. E por que eu linko esse assunto com a sua pergunta? Está muito ligada à informação. Hoje, para a cooperativa integrada, ter as indústrias, naturalmente ele tem um envolvimento para não trabalhar somente com commodities, tem essa linha, e para ele ter um produto de valor agregado. E muitas vezes gera uma identidade com esse produtor. Então, muitas vezes esse produto que é comercializado, é divulgada essa informação para o produtor, para o cooperado, e isso gera um senso de identidade. Hoje, boa parte dos nossos produtos industrializados, eles são exportados. Né? Vou citar um exemplo, né, dos produtos, o suco de laranja que nós temos hoje. Os principais produtores, os consumidores do nosso produto que a gente produz, estão na Europa e Oriente Médio. Né? Então tem essa linha. Mesmo estando numa linha com cliente externo, é um cliente exigente, que muitas vezes no Brasil não temos essa exigência. Então esses clientes, eles estão preocupados com da onde que veio essa laranja, qual o pé que está, então toda essa parte de rastreabilidade é necessária. Temos níveis exigentes de certificação.
Então, pegamos o Oriente Médio, tem certificações específicas para poder atender. Temos certificações para atender o mercado judeu, que também tem características na fábrica e onde passam por constantes auditorias para validar. E uma vez marcado isso e gerado esse valor, essa informação ela volta para o produtor. Então, ele, na hora que ele está produzindo aquela laranja, nesse exemplo, ele sabe a importância daquele processo de manejo, do que ele está fazendo, que está um cuidado. Porque muitas vezes as certificações não estão só na esfera industrial, na planta industrial propriamente dita. Porque a nossa matéria-prima é viva, né? Então, a qualidade que ela chega na indústria, ela pode influenciar num produto. Né? Então, ela vai desde do processo da safra, de manejo, dos cuidados, do que consumir, né, até a produção da transformação. Então, essa cadeia, né, produtiva, ela é monitorada o tempo todo e acompanhada para o produtor. Então, ele precisa não estar só preocupado com... ele pegou a laranja, colheu numa caixa e entregou. Pronto, ele já fez a parte dele. Não é essa relação. Ele trabalha nessa sequência, né, de impactos. Gente, eu recebi um aviso aqui que a gente tem que finalizar, já passamos da hora, e eu queria pedir para vocês, se vocês pudessem resumir em uma frase, assim, uma frase para vocês deixarem ao final desse nosso painel sobre essa questão do agro 4.0, agro 5.0, tecnologias, do que a gente debateu aqui. Se vocês puderem resumir em uma frase, eu gosto sempre da gente fechar, e aí fica legal até para o pessoal reforçar em redes sociais. Vamos lá. Ana Helena, sua frase. Minha frase é: o agro brasileiro é forte, já técnico, já superou muitas barreiras que nos trouxeram de importador a exportador, e vai romper a barreira de ser o maior produtor agrícola do mundo de forma sustentável com a introdução da tecnologia. Excelente. André Galete, sua frase. O agro é um celeiro de oportunidades, não só para o produtor, mas para todos os segmentos. O agro cada vez mais é transversal. Conecta não só o food techs, o health techs, como qualquer outro tipo de segmento. Então, o agro é universal e o Brasil é o celeiro do agro. Então, o agro nos move. Rafael, a sua frase. Eu digo que a combinação da tecnologia com a capacidade humana certamente vai trazer muito resultado para o Brasil a partir das oportunidades que a gente vê e disponibilidade dos dados atuais. Excelente. Eu acho que é isso, eu finalizo aqui, então passo para a Miriam. Miriam, muito obrigada novamente pelo convite, agradeço a Ana Helena pela oportunidade, o André, o Rafael por estar aqui conosco. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Gostei tanto que gostaria que não acabasse. Obrigada pelo convite. Isso que é coisa, né? A gente vai se envolvendo, quando vê o tempo já passou e nós estamos aqui ainda alimentando. Gente, agradeço muito, foi muito rico esse debate, acho que é muito diferenciado, né? Tanto das reflexões, assim, sempre, a Tatiana, ela conduz de um jeito assim que vai tirando tudo de vocês, né? De todos os participantes, assim, mais do que só uma visão, mas uma reflexão mais aprofundada, né, sobre o setor e sobre o tema. Muito obrigada, gente. Queria convidar vocês amanhã e todo mundo que está nos assistindo. Amanhã a gente volta às 10h20, conversamos com o Keynote, e depois já um tema que está aí no mundo, que é como é que a gente pode usar tecnologia para as práticas ESG na agricultura. É o nosso primeiro debate de amanhã. Certamente é um debate rico também, né? Muito obrigada, e temos também ao longo do dia vários outros temas. Hoje a gente falou um pouquinho da tecnologia terrestre, de conectividade, amanhã a gente traz a indústria do satélite para ver essas novas frequências, essas novas constelações que estão chegando, o que elas mudam também para o mundo agro. Muito obrigada, gente, é um prazer enorme poder aprender com vocês. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau.